Olá, hoje eu vim compartilhar com vocês uma aula referente à disciplina de Didática e Ensino Superior do mestrado de Ciências da Reabilitação. E o tema da aula de hoje será avaliação do perfil clínico e físico funcional de pacientes internados em uma unidade de cuidados prolongados do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. E esse é o tema do projeto do meu mestrado. Para começar, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Lawanda, eu tenho 27 anos, nasci no Piauí e sou fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí desde 2019. Na minha trajetória, já fiz uma pós-graduação em fisioterapia neurológica funcional, porém hoje eu não atuo nessa área. E também tenho uma pós-graduação em fisioterapia pulmonar em modalidade de residência pela Universidade Estadual de Londrina, sendo especialista profissional em fisioterapia respiratória pelo COFITO e atuando hoje como fisioterapeuta intensivista e também como fisioterapeuta da unidade de cuidados prolongados do Hospital Universitário de Londrina. Para nós entendermos melhor esse projeto de pesquisa, primeiro nós devemos conhecer um pouco sobre os conceitos de cuidados prolongados. Bom, a unidade de cuidados prolongados, ela se trata de um local de cuidados intermediários, onde o paciente ele já saiu da unidade de terapia intensiva, porém ele ainda não chegou em um momento onde ele pode ser tratado de maneira ambulatorial. Esses indivíduos, eles necessitam de intervenções hospitalares de longa duração, seja para uma abordagem cirúrgica ou mesmo para uma recuperação dessa autonomia, né, de sua independência, de sua mobilidade. E essas intervenções de longa duração, elas duram ou levam até pelo menos 90 dias. E esses indivíduos, eles possuem condições agudas ou crônicas. Os cuidados prolongados, então, eles têm alguns objetivos. Dentre eles, a recuperação clínica e funcional, né, desses pacientes que perderam essa autonomia, seja ela de forma parcial ou total. Também ela busca prevenir maiores complicações que se dão devido à internação prolongada. E nós vamos falar posteriormente de forma mais aprofundada sobre isso. Ela busca também a promoção de conforto daqueles pacientes que estão passando por doenças que trazem graves ameaças à continuidade da vida. Então, quando a gente entra um pouco nesse tema, nós devemos saber também que os cuidados prolongados, eles não se referem apenas àqueles pacientes que necessitam de cuidados convencionais ou, de certa maneira, de uma terapêutica onde se busca a cura a todo custo. Mas também se trata de pacientes em cuidados paliativos, que se define como uma abordagem que busca melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Essas doenças, elas são graves, agudas ou crônicas e que possuem ou não possibilidade de tratamentos curativos. Bom, os cuidados paliativos, eles também têm alguns objetivos, como prevenir e aliviar o sofrimento, seja por meio de um manejo correto da dor, né, através da administração, geralmente de pseudoanalgesia, como morfina, como fentanil, seja em bomba ou se necessário, ou também através, né, de um cuidado, de um apoio mais próximo a esse paciente e o seu familiar. E esse cuidado, ele não se refere apenas à dor, mas ele se refere a um cuidado em aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Em relação aos cuidados físicos, eles se referem à compreensão e também à amenização desses sintomas e também de algumas situações estressantes. Em relação aos aspectos emocionais,
esse cuidado se trata muitas vezes de respeitar os desejos daquele paciente, principalmente quando ele está em um cuidado de fim de vida, e muitas vezes também auxiliar esse paciente a administrar os seus próprios sentimentos, principalmente quando se trata de um paciente que não tem chances curativas e passa por um luto ainda em vida, e até os seus próprios familiares também passam por um processo de luto. Em relação ao cuidado nos aspectos sociais, se trata de conversar com esse paciente, com a sua família e entender aonde ele mora. Caso haja uma possibilidade de continuar o cuidado estando no seu lar, ele pretende voltar? Ou até mesmo quando é um cuidado de fim de vida, ele quer voltar para sua casa para passar os seus últimos dias ali naquele local? Além disso, saber se esse paciente vai voltar para casa, se ele precisa utilizar algum instrumento específico. Por exemplo, um andador que ele não tenha, se ele vai fazer uso de um oxigênio domiciliar, onde precisa ser instalado esse oxigênio no domicílio desse indivíduo, ou até mesmo, se caso ele volte o seu familiar ficar como cuidador, se ele tem alguma fonte de renda ou se ele precisa que alguém busque um apoio, o recebimento de algum auxílio do governo. Então, de todas essas maneiras, são dados auxílios de maneira social. Além disso, existe um cuidado dos aspectos espirituais, né, que são tão importantes quanto todos os outros, e através dele acaba havendo um respeito em relação às crenças daquele paciente e também dos seus familiares, e fortalecendo essas crenças, né? Principalmente ali no hospital universitário, existe uma capelania, onde existem visitas pastorais do padre, existem visitas pastorais dos próprios pastores também. Já chegaram até casos onde o paciente, na verdade não exatamente o paciente, mas onde o seu familiar ali naquele último momento pede que haja ali a extrema-unção àquele paciente, aquilo traz um conforto, um alívio para os seus familiares. Além disso, pode haver a visita também de outros líderes religiosos. Bom, em 2012, foi criada então uma portaria sobre os cuidados prolongados, e desde então estão crescendo o número de hospitais e o número de unidades espalhadas pelo Brasil. E há pouco mais de um ano foi criada a unidade de cuidados prolongados no Hospital Universitário da UEL, que é a unidade C, onde há 14 leitos para receber esses pacientes, e também onde há a formação de uma equipe qualificada e especializada, né, que passou por vários treinamentos para poder lidar especificamente com esse público. E essa equipe multiprofissional, então, é formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e também por um assistente social. Essa equipe multiprofissional, ela precisa estar presente não apenas para apoiar necessariamente esse paciente e esse familiar em todo o processo, né, emocionalmente falando, mas também para administrar os impactos negativos da internação prolongada. E existem realmente impactos sobre o sistema respiratório, cardiovascular e osteomioarticular. Dentre esses impactos, existem as infecções recorrentes, que se dão principalmente porque esses pacientes eles usam dispositivos de longa duração mesmo, né? São dispositivos invasivos, como acessos centrais ou periféricos, como catéteres de hemodiálise, e também muitas vezes utilizam tubo orotraqueal ou traqueostomia, que podem suscetibilizar essas pessoas também a pneumonia associada à ventilação, ou uma pneumonia mesmo nosocomial. Também há aí a grande ocorrência de um imobilismo e fragilidade, que pode se iniciar também pela média de idade, né, desses pacientes que utilizam
aí esse serviço, mas também como a existência de síndromes prévias ou de várias comorbidades associadas e também pela própria restrição ao leito pela condição desse paciente. Também ocorre bastante a fraqueza muscular, respiratória e periférica. Isso ocorre principalmente pela perda da massa muscular, que acaba afetando também a questão do desmame desse paciente, da ventilação mecânica, e ele acaba se tornando um paciente em desmame difícil. Isso ocorre porque, com essa redução da massa muscular, acaba tendo, né, todo um impacto no músculo diafragma, que é o principal músculo da respiração. Além disso, esse paciente ele faz uso de várias medicações. Dentre elas, ele utiliza os corticoides, que acabam favorecendo aí a geração, o aparecimento de miopatias agudas. Outro impacto que ocorre é a dificuldade na fala e deglutição, principalmente naqueles pacientes que fazem uso durante um período de tempo importante do tubo orotraqueal, que acaba passando bem próximo ali à região das cordas vocais. Além disso, aqueles pacientes que são traqueostomizados, eles acabam por passar por um período de disfagia. Isso ocorre principalmente pela atrofia por desuso das estruturas laríngeas, levando em conta que esse paciente ele não está falando ou se alimentando muitas vezes por via oral, causando às vezes até uma dessensibilização ali da região oral. Além disso, também ocorrem muitos casos de depressão e ansiedade, pelo fato, muitas vezes, de esse paciente estar fora da sua casa, né? Tá fora ali daquele contexto de atividade de vida diária que ele costumava fazer, dos seus hobbies, e também, por muitas vezes, ocorrerem casos onde já não há uma prospecção, onde não há uma possibilidade de cura e onde esse paciente precisa passar por todo um processo de aceitação. Diante de todas essas complicações, a fisioterapia aí emerge como uma área muito importante no cuidado dos pacientes em cuidados prolongados. E dentre todas as outras complicações, nós também podemos citar as complicações cardiovasculares, o declínio do endurance, que é a manutenção aí de contrações musculares por um período de tempo um pouco maior, principalmente aí para executar atividades que exijam um pouco mais da musculatura, como dar uma caminhada em uma distância um pouco maior, às vezes dar uma corridinha, às vezes andar de bicicleta, caso esse paciente retorne aí ao seu lar e decida realizar algumas atividades, né, que ele já gostava anteriormente. A redução da massa e da força muscular, que nós já abordamos, e também o aparecimento de contraturas e lesões tissulares, de problemas ósseos e de lesões nos músculos, ligamentos. E diante disso, então, a fisioterapia, ela tem que atuar com intervenções preventivas, curativas e reabilitadoras. Porém, para que isso ocorra, é muito necessário que a gente conheça aprofundadamente aquele paciente, a sua história prévia de vida, como era o status prévio dele, a sua condição clínica atual e também a parte físico-funcional desses pacientes. E para isso, o fisioterapeuta ele vai ter que avaliar alguns aspectos como força muscular respiratória, força muscular periférica, nível de mobilidade, grau de fragilidade e também o nível de funcionalidade. E devido a uma recente criação dessa unidade e também a importância da fisioterapia atuar nesses pacientes, conhecer melhor, né, como ele está ali naquele momento e tudo aquilo que ele precisa também, quais são os níveis de mobilidade, quais são as atividades que ele almeja retornar a fazer ou conseguir fazer, é necessário que a gente desenvolva um estudo. E por conta disso, nós decidimos que o objetivo geral desse trabalho vai ser avaliar e acompanhar a evolução do perfil clínico e físico-funcional de pacientes internados na unidade de cuidados prolongados do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina.
E dentre os objetivos específicos, nós temos avaliar o desempenho funcional nos cuidados pessoais e nas atividades da vida diária, classificar o nível de independência e dependência funcional, quantificar a força muscular respiratória e periférica e identificar a presença de fraqueza muscular, classificar o grau de mobilidade geral dos pacientes, avaliar o grau de fragilidade dos pacientes e, ao final, correlacionar os desfechos clínicos, que pode ser alta, óbito ou manutenção da internação, com os desfechos físico-funcionais. Então, se tratará de um estudo de caráter longitudinal, no qual vão ser incluídos pacientes com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, internados na UCP, e serão excluídos os pacientes com instabilidade hemodinâmica ou ventilatória, em processo ativo de morte, responsivos e sem acompanhantes, e aqueles que não concordem em assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Serão realizados, então, alguns testes, alguns questionamentos, onde o paciente pode responder, ou também o seu acompanhante cuidador. Bom, inicialmente eles terão, então, que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Posteriormente, vai ser feita uma avaliação inicial através do prontuário eletrônico, onde nós vamos ver dados de identificação, os dados antropométricos e dados sobre internação hospitalar e os desfechos clínicos. Também será avaliada a força muscular respiratória através da manovacometria, onde será avaliada a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima. Essa avaliação ela se dará aí no mínimo por 3 vezes, com o paciente podendo ter um descanso aí de 1 minuto. E aí, o dado encontrado com maior valor vai ser aquele que vai ser considerado. E posteriormente vai ser feito um cálculo para comparar com os valores de referência e saber quantos por cento do predito esse paciente realizou. Quantos por cento de força muscular comparada ao predito esse paciente possui. Além disso, também vai ser avaliada a força muscular periférica pela força de preensão palmar e pelo MRC, onde serão avaliados, no caso da força de preensão palmar com hand grip, e do MRC o paciente vai executar 6 tipos de movimentos e o fisioterapeuta vai avaliar através desses graus já pré-estabelecidos, que variam de nenhuma contração visível até força normal. A funcionalidade vai ser avaliada através da escala MIF, onde serão vistos aí algumas categorias, como alimentação, como cuidados pessoais, controle esfincteriano, mobilidade e transferências, locomoção, comunicação e cognição social. E os níveis vão ser classificados entre total assistência desse indivíduo para fazer essas atividades ou uma independência completa em segurança e em tempo normal. Também será realizada a escala de Bartel, onde serão avaliadas atividades como alimentação, banho, atividades rotineiras, vestir-se, intestino, sistema urinário, uso do banheiro, transferência, mobilidade e uso de escadas. Também será pontuado de 0 a 10, onde o paciente pode ser de incapacitado a independente. E esses pontos eles serão somados no total. A mobilidade também vai ser avaliada pela ICU Mobility Scale, no qual você vai escolher apenas o nível máximo que ele alcança de mobilidade, podendo variar entre nada deitado no leito ou deambulação, conseguir caminhar de forma independente sem auxílio ou sem apoio de um dispositivo de marcha, como um andador, uma muleta e etc. Também será avaliada a fragilidade através da escala de Edmonton, onde vão ser respondidas algumas perguntas sobre a cognição, estado geral de saúde, independência funcional, uso de medicamentos, nutrição, humor e continência. E ao final serão pontuadas as alternativas marcadas. Bom, esse estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e já começou a ser desenvolvido na unidade. E como resultados esperados, nós buscamos identificar o perfil e acompanhar a evolução físico-funcional dos pacientes internados por longos períodos e reconhecer o perfil dos pacientes internados na unidade e viabilizar a elaboração de protocolos e planos terapêuticos individualizados. Deixamos aqui 2 artigos como sugestões de leitura e também
um manual do Ministério da Saúde e um vídeo também que busca falar um pouco mais sobre a nossa unidade de cuidados prolongados. Bom, então deixamos aqui essa frase: curar às vezes, aliviar geralmente e confortar sempre. Obrigada então pela atenção.